O arrependimento tem duas faces. Um chamo de arrependimento, que na verdade seria remorso. O arrependimento, de fato e de verdade, é quando a pessoa percebe, entristece, que está ferindo a santidade do seu Deus. Está ferindo a atuação amorosa que essa pessoa está recebendo de Deus e essa pessoa não corresponde. E ela percebe, porque é a atuação do Espírito Santo, que ela está ferindo a fidelidade do Senhor sobre a sua vida e ela está sendo infiel. A santidade desse Deus que está sendo manifestado para ela, em favor dela, e ela não responde com santidade e muitas vezes ainda responde com pecaminosidade, fidelidade, pecaminosidade. O Deus que se importa com ela e ela percebe que ela não está se importando com as coisas de Deus. Isso é fruto de um arrependimento. E olha, nós vamos ver aqui pelas escrituras 3 casos de Saul, do rei Saul. Olha o que diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo 29 e 30. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Está falando a respeito da glória de Israel, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, versículo 30. Então disse Saul, depois que ele tinha pecado, ele diz assim: pequei, honra-me. Porém, agora, falando para o profeta Samuel, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Saul estava preocupado com quem? Com o ibope dele diante das pessoas, diante da sociedade. Me honre diante do povo. Eu estou preocupado com a opinião do povo. Quanta gente vive segundo a opinião de outros, das pessoas. Não são pessoas livres, são pessoas escravas e dominadas. Saul pecou. Ele estava preocupado com quem? Com seu ibope. Preocupado com relação à opinião dos outros. O que os outros vão dizer a meu respeito? O que outras pessoas, como elas vão me ver a partir de hoje, a partir de agora? Que vergonha, que situação, eu vou ficar, eu. Isso não é arrependimento, isto é remorso. As consequências chegando e elas não têm estrutura para tratá-las. Agora, o que aconteceu quando Davi pecou? Sem entrar em detalhes a respeito do que fizeram. Quando Davi pecou, lá no Salmo 51, ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E aí ele diz, versículo 4, pulando um pouco. É lindo esse texto em Salmo 51. Aí ele diz: pequei contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que estava ocupando a mente de Davi? A ofensa que ele tinha praticado contra o seu Deus.
Ele estava preocupado com o Ibope? Estava preocupado com a opinião dos outros? Estava preocupado com ele mesmo? Não, de maneira alguma. O que tinha na mente dele? Eu feri a santidade do meu Deus. E o que o Senhor falar, e o que o Senhor decidir a meu respeito, o Senhor tem toda a razão. Porque eu pequei contra ti mesmo. Eu ofendi a tua santidade. E qual outro também? Lembra lá do parábola do pródigo? Do filho pródigo? Olha só quem foi levado ao arrependimento da parte de Deus. Não remorso. Não arrependimento chamado arrependimento do mundo. Do mundo é morte, é separação, é para o mundo. Mas arrependimento que vem de Deus é vida e vida para Deus. É bem diferente. Aí ele diz, depois de ter pecado, feito tudo o que fez aquele menino chamado filho pródigo: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei contra o céu. Esse é o verdadeiro arrependimento, que traz mudança. Nunca mais Davi tornou quem ele era. Houve uma mudança radical na vida de Davi. Claro que Davi não é Jesus. Era um ser humano. Mas houve uma mudança tremenda. Houve uma mudança tremenda na vida daquele moço chamado filho pródigo. Nunca mais tornou a ser quem ele era. E não foi mais por aqueles caminhos que ele queria andar e não conhecia, e o pai o deixou ir, para depois ser conduzido. O amor do pai o conduziu ao arrependimento. Ele chegou e disse: pequei contra o céu diante de ti. O meu negócio é contra ti, Senhor. Arrependimento traz morte. E é para esse mundo. Todo mundo já me perdoa, minha família diz que tudo bem, tá tudo certo, aí eu vou viver em paz. Tá, em paz, mas não teve relacionamento com Deus. Quando a pessoa coloca diante do Senhor, pede misericórdia, Senhor, eu não quero mais continuar nesse caminhar, eu quero para outra direção, uma direção que o Senhor pode me dar, e a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra nessa direção, Senhor. O Senhor vai me conduzindo, porque eu quero viver para a glória do Senhor. O Senhor manda santidade para mim, eu quero devolver santidade. O Senhor é fiel para comigo, eu quero ser fiel ao Senhor. Isto é fruto de um verdadeiro arrependido. Que isso esteja acontecendo comigo e com você, diariamente. Preocupado com os outros, com o Ibope? Isso não é arrependimento. Mas levado à mente com relação ao Senhor Deus, isto é arrependimento. E traz vida. E vida em abundância. Vida de Cristo mais Cristo. Amém e amém.